Bom dia, irmãos e amigos, você que está seguindo meu canal, meus seguidores, e para você que é evangélico, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, né? E a Igreja de Deus, que todos os irmãos estejam na paz esta manhã, né? Evidentemente, quero perguntar para você como é que foi a sua noite. Falou com Deus? Sim ou não? Né? É óbvio que nós temos um compromisso de falar com Deus todas as manhãs. Apesar, Ele é o nosso Criador, né? E nós devemos sim, né? Amanhã cedo, levar o pensamento a Deus, né? Fazer os nossos pedidos. Nesta manhã estou pedindo por as pessoas que são carentes das nossas orações, né? Pedir também para que Deus venha abençoar o povo de Deus aqui na terra. Deus tem um povo, né? E que nesta manhã também irei orar também pela minha família, né? Não vou falar o nome de cada um, mas Deus conhece, né? A intenção do coração, né? Acredito que nessas orações estarei apresentando as pessoas, os amigos, as pessoas que não são evangélicas, mas quase que todo mundo sempre tem uma religião hoje, né? Então, o lema da gente hoje é falar muito do princípio, né? Falar do princípio, né? Porque tudo que tem um princípio tem um fim. Às vezes as pessoas falam muito no fim, mas não falam do princípio. Mas o povo de Deus busca muito no fundamento, no princípio, né? Como tudo começou, né? E o que está acontecendo também, né? Nos nossos dias, né? É óbvio que cada dia que passa é uma mensagem, né? Uma mensagem diferente uma da outra, porque a Bíblia, a palavra de Deus, nós encontramos, é onde nós encontramos o alento, né? Das nossas dificuldades, nossos problemas, né? E se você tiver problema nesta manhã, não entregue os seus problemas a Deus. Peça a Deus que Ele vai te dar força para você superar os problemas, né? E com certeza, se você pedir a Ele, Ele vai te dar uma condição de você superar todos esses problemas. Porque Deus não quer os seus filhos com problemas. Deus quer os seus filhos libertos dos problemas. Jesus falou que neste mundo a gente teria aflição. Ele venceu o mundo e Ele falou assim, vós também vencerá. E com essas palavras, Jesus agora fortalece os discípulos, né, para poder continuar levando o Evangelho a todas as criaturas, né? Então, eu sei que você neste momento é carente das minhas orações, eu vou estar orando por você. Eu não sei qual é o tamanho do teu problema, mas o nosso Deus sabe qual é o tamanho do teu problema. E Ele está disposto a te ajudar porque Ele te ama, né? Então, você já está com a sua Bíblia aberta. Se você não deve estar com a Bíblia aberta, você abre a sua Bíblia, que eu já estou com a minha Bíblia aberta, nós vamos orar e depois desta oração nós iremos entrar no sermão da Palavra de Deus, que eu já falei para você, né? Que nós vamos falar nesta manhã do princípio, né? O no princípio, né? Ore comigo agora. Senhor, maravilhoso, altíssimo Deus, Pai que está nos céus, graças nós te damos, Senhor, por mais uma manhã, pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia, pela água que sacia nossos filhos. Pai querido, em algum momento tem alguém passando por necessidade, tem alguém no leito de dor, no hospital, tem alguém que perdeu um ente querido, está angustiado. Senhor, alcança essas pessoas, fortalece na graça, no conhecimento, dando condição
Essas pessoas que tiveram uma perda na sua família, ou a perda de algum amigo, ou alguém que perdeu seu pai, sua mãe, um irmão ou uma irmã, ou um amigo que muito preza, que o Senhor esteja ao lado dessas pessoas, né? Fortalecendo elas. Né? Porque nós sabemos que é muito difícil perder alguém, né? Mas o inimigo de nossas almas, o propósito dele, é tentar as pessoas, né, para cometer suicídio, para se matarem por aí. Mas do outro lado, Deus está dizendo que não, você tem jeito sim, por mais que você pense que seja grande o seu pecado. Mas para Deus nada é impossível, Ele pode te perdoar sim. Confesse o seu pecado agora, conte o seu problema agora para Deus, que Ele conhece a tua dor, o teu sentimento, Ele respeita o teu sentimento, a tua dor, porque Ele te ama. Pai querido, essas bênçãos nós te agradecemos, suplicamos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Então começamos mais o sermão, né, pela graça de Deus, né, e dessa vez nós iremos falar, né, no princípio, né. É claro que não é tão simples falar no princípio, né, claro, né, as pessoas às vezes começam do meio para o fim, mas elas não têm analisado que tudo tem um princípio, né, e nós vamos falar no princípio, né, como era a terra, né, e como Deus criou os céus, né? E nós vamos falar da criação, né? A criação do céu, né? Do céu e da terra, né? E tudo que neles se contém. Né? Nós podemos observar que a obra de Deus aqui é maravilhosa, né? Quero falar para você que a intenção de Deus não foi criar um mundo ou os céus e uma terra com tantos problemas quanto tem hoje, né? A vontade de Deus era foi criar um mundo sem problema, né? Tanto é que quando nós observamos o livro de Gênesis, né? Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui você pode observar aqui que uma terra sem forma e vazia, ela não tem sentido, né? Uma terra na treva, sem luz também, ela não tem sentido, né? Mas Deus, Ele fez tudo perfeito. Para mim, para você, para os seres humanos, porque Ele ama aquele homem que Ele fez com a sua própria mão, né? Nós observamos que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, já se manifestava sobre a face das águas, né? E uma palavra poderosa que Deus usou aqui foi no versículo 3, né? Porque Ele diz, porque disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz. Deus fez separação entre a luz e as trevas, né? E o versículo 5 diz que Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Foi a tarde e manhã o primeiro dia. Nós observamos que alguém mudou, né? Alguém mudou, porque na Bíblia fala aqui que foi tarde e manhã, e não manhã e tarde, mas tarde e manhã. Então nós observamos que de um dia para o outro, primeiro vem a parte escura, e depois vem a parte clara, óbvio. Deus é muito claro, e conforme Ele foi fazendo, Ele viu que tudo era bom, né? E nós podemos ver que em Gênesis 31, né, Ele acaba de resumir a criação, né? Acaba de resumir toda a sua criação, né? E aqui diz o versículo 31, e viu Deus
tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Então, ele diz que foi tarde e manhã o sexto dia. Então, na manhã do sexto dia, ele praticamente terminou a sua criação, concluiu a sua criação, mas não terminou a sua obra. Ele não terminou a sua obra. Nós podemos observar que ele parou no versículo 31, e agora aqui no capítulo 2, ele resolveu dar uma pausa, descansar, né? Não que ele sentisse canseira, mas ele sabia que o ser humano trabalharia 6 dias, como ele trabalhou, e sentiria canseira do seu trabalho físico do dia a dia, porque o ser humano, ele não é como Deus, perfeito como Deus, ele é um pecador. E de qualquer forma, o pecado gerou um enfado, uma canseira, tanto fisicamente como mentalmente. Mas ele nos deu um exemplo. A Bíblia é muito clara, no capítulo 2 de Gênesis, que assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Foram acabados, sim, mas Deus tem algo para terminar. Ele concluiu em 6 dias. E aqui, havendo Deus acabado a sua obra no sexto dia, no sábado, ele descansou, repousou, descansou e santificou, porque ele tinha terminado. Ele tinha concluído, porque ele tinha concluído. Então ele abençoou e santificou. Abençoou e santificou. Que dia? O dia do sábado. A Bíblia é muito clara. Não foi o dia do domingo, foi o dia do sábado. Quem sabe esse texto lido aqui vai ser um apelo para você, ou vai ser um desafio para você que não guarda o sábado e guarda o domingo, né? É óbvio. Agora, você veja bem, você acha que Deus tem culpa da sua rebeldia? Não, o culpado é você que escolheu mal. Se você está perecendo, a escolha foi sua. E aqui Deus é muito claro que aqui ele dá um livre-arbítrio para o ser humano. E esse livre-arbítrio que Deus dá, certo, para mim e para você, é um direito de escolha, né? Se alguém está pagando um preço caro, né, é porque fez uma escolha errada. Mas eu quero falar para você, meu amigo, que nesta manhã você pode tomar decisões, você pode retroceder, você pode começar tudo de novo, pode, mas comece da forma certa. Pelo amor de Deus, não comece da forma errada, comece da forma certa. E você vê que nesta parada que Deus fez aqui no sexto dia, ele disse que o sexto dia é o dia da preparação. Isso prova que de manhã o Senhor já tinha concluído a sua criação, mas ele precisava preparar para repousar e santificar, não que ele tivesse cansado, mas ele deu o exemplo que nós, como pecadores, sentiríamos canseira. Basta ser que quando Deus resumiu esse texto do capítulo 2, que ele percebeu que o ser humano sentia canseira do seu trabalho, Deus não tinha nem ideia o que o inimigo poderia causar para afastar o ser humano que ele tinha feito da sua presença. E agora ele reposa no sábado, e você pode observar que no versículo 4 ele forma um jardim que ele precisa colocar o ser humano que ele faz com a sua própria mão. Porque o ser humano agora não vai ficar perambulando por aí sem não ter um lugar de ficar. Deu para você entender agora perfeitamente como é que foi o plano de Deus ao meu favor e ao seu favor? É? Agora ele forma um jardim, mas ele escolhe um lugar. Ele escolhe um lugar, né? E ele escolhe um lugar muito bonito, né?
E ela fala assim, que o jardim, esses são as origens dos céus, Deus fez o jardim com a origem do céu, para não ter, para que ninguém tivesse o pecado, mas que fosse perfeito, porque lá no céu não pode habitar o pecado, não pode habitar o pecado lá no céu. E Deus faz o jardim, um jardim maravilhoso para que o homem pudesse habitar nele sem pecado, sem pecado. Essa é a vontade de Deus. Você entendeu o que eu quero falar aqui na palavra de Deus? Você não precisa acreditar em mim, mas pelo menos acredite na palavra de Deus. Você também tem a Bíblia, você também conhece. Quase todas as pessoas têm uma Bíblia na mão. Mas acontece é que o inimigo vem dificultando o conhecimento das pessoas na palavra de Deus, né? E aqui nós podemos observar que o Senhor fez a terra e os céus. Ainda preparou um jardim no Éden para colocar o ser humano lá, porque o ser humano não podia ficar por aí. Então Deus faz as coisas tudo certo, Ele não fez as coisas imperfeitas, tudo perfeito. A imperfeição começou a vir depois do pecado, né? E toda a Bíblia afirma no versículo 5, né, que a seguir, que a planta do campo ainda não estava na terra. A planta do campo ainda não estava na terra. Toda a planta do campo ainda não estava na terra. E toda a erva do campo ainda não brotava. Por que não brotava? Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Mas como que a planta do campo brotava? Porque a Bíblia diz que o Senhor não tinha feito chover sobre a terra e não havia um homem para lavrar a terra. Mas a Bíblia afirma no versículo 6 que um vapor, porém, subia de baixo para cima, e na maneira que esse vapor subia, aí tinha uma parte de água que regrava a face da terra, né? Então, as plantas sobreviviam, porque a água brotava de cima para baixo, porque Deus ainda não tinha feito chover de cima para baixo, mas de baixo para cima a água brotava. E a Bíblia fala que um vapor, subia da terra e regava toda a face da terra. Regrava, molhava, tinha umidade, as plantas sobreviviam, né? Então veja que a natureza, antes do pecado era uma, depois que o homem pecou, mudou. Deus foi mudando as coisas porque o homem pecou. Não que Deus quisesse mudar, mas Deus precisou tomar algumas decisões, porque Deus não muda, mas Ele precisou tomar algumas decisões. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes e o fôlego de vida, e o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, há uma doutrina por aí que a alma não morre, mas Deus disse que a alma não morre, porque a alma é uma pessoa. Melhor, eu sou uma alma, você é uma alma. Nós somos uma alma, na verdade. Então, o inimigo vem e contraria Deus e diz que a alma não morre. Então essa ideia de que a alma não morre é uma ideia do inimigo de Deus, né? Do inimigo de Deus e do inimigo dos homens. Do inimigo dos homens. Na verdade é que, todavia, o inimigo manchou a criação de Deus com o pecado, né? E eu queria que você fosse um pouquinho para frente, no livro do profeta Isaías, capítulo... Só um minutinho, vamos ao capítulo, vamos Isaías, e eu citarei o capítulo para você e o versículo que irei ler. Não quero antecipar as coisas,
para você não tomar decisões precipitadas. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que pregamos, para que alguém não venha ficar decepcionado ou aprender errado da forma errada. Veja o livro do profeta Isaías, o capítulo 14 do profeta Isaías e o versículo 12. Quem foi que cometeu, quem é culpado do pecado? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. Então o inimigo falou, olha, eu subirei, eu exaltarei o meu trono, ou eu construirei o meu trono. Eu construirei o meu trono. Mas ele falou assim, ele dizia isso no seu coração. Esse era um anjo de luz, Lúcifer. Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, muito acima. Exaltarei o meu trono. Ele falou, lá eu edificarei o meu trono, né? No monte da congregação, e me assentarei da banda do lado do norte. Ele queria um lugar bem alto para ele ficar. Subirei acima das mais altas nuvens, que é acima das estrelas do céu, e serei semelhante ao Altíssimo. Você percebeu? O inimigo desejou, aquele anjo, desejou ser igual a Deus. De forma que, enquanto Deus constrói a sua obra, o inimigo agora começa a alugar os anjos, colocar conversas negativas nos ouvidos dos anjos, e a terça parte dos anjos, que era para ser de Deus, estava do lado de Lúcifer, que era o anjo de luz. Provavelmente quando Deus voltou, Deus tem observado algo diferente, que o comportamento da terça parte dos anjos não era mais o comportamento anterior, já tinha mudado, porque tinha sido seduzido por Lúcifer. Porque ele queria ser igual a Deus lá no céu. Aí, como ele enganou os anjos, Deus não permitiu que ele ficasse lá, porque o pecado não podia. A peleja começou lá, mas não podia ficar lá. E a Bíblia fala, e na palavra de Deus, na profecia, fala que ele foi expulso, lançado no mais profundo do abismo. E onde você acha que é o profundo do abismo? Na terra. E alguém fala, mas por que então Deus expulsou Lúcifer para a terra? Por que não expulsou para outro lugar? Não tinha para onde ele ir. O único lugar era a terra, ele tinha que vir para a terra. E ele veio para a terra. E quando ele veio para a terra, ele sabia que Deus já tinha feito o casal, o ser humano com a sua própria mão, com tanto amor, com tanto carinho. O que ele fez? Ele veio e tentou a Eva, e a Eva desobedeceu a Deus. Porque o fruto que estava lá, no meio do jardim, não é nem no começo e nem no fim, era no meio. Então, se Deus colocasse uma cerca no meio do jardim e falasse, não, aqui você tem uma cerca, você não pode passar para lá, porque aqui tem uma cerca impedindo o acesso até a árvore do mal. E lá tinha a árvore da ciência e do mal. Do bem e do mal. A árvore da ciência do bem, mas tinha a do mal também. E eles não podiam ter acesso à árvore do mal, a da ciência do bem. Então tinha várias árvores, as outras árvores eles podiam ter acesso, mas aquela uma, Deus falou assim, você se chegar nessa árvore e comer do fruto dela, certamente você morre.
Agora veja o que o inimigo fala. Olha o que a mulher diz. Ora, a serpente, vamos começar com a serpente para você não ficar em dúvida. Ora, a serpente era mais astuta. O que é astuta? Má. De todas as animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do meio do jardim, do fruto da árvore do meio do jardim, comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, do fruto da árvore que está no jardim comeremos, mas da que está no meio do jardim não comeremos. E o Senhor falou que nós não podemos tocar, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Você observou que a serpente desmentiu a Deus aqui? E sabe quem que era aquela serpente? Era Satanás. Ele entrou numa cobra e a cobra começou a dialogar ali com a Eva e a Eva caiu. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, olha a expressão da serpente de Satanás, com referência a Eva. Porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele queria ser igual a Deus lá no céu, não conseguiu. Ele foi lá para o jardim, conseguiu colocar isso no coração da Eva, e ela desobedeceu a Deus. E aí eu quero falar para você, que eu já vi muitas pessoas falar que se nós estamos nessa situação no pecado, a Eva e o Adão é culpado do nosso pecado. Eu vou pedir para você nesta manhã, seja você evangélico, seja você não evangélico, de qualquer forma você tem uma religião, né? Não pense nisso, não pense nisso. Vamos usar uma expressão diferente? Se nós falarmos que o Adão e a Eva é culpado de nós estarmos no pecado, aí nós vamos dizer que Satanás tem razão de estar matando as pessoas por aí, né? Vamos dizer isso? Que Satanás não tem razão, está matando as pessoas, não tem razão. Porque a Eva é culpada, então eu tiro toda a culpa que está no inimigo e coloco sobre aquele casal humano que Deus fez lá no Jardim do Éden. Então, essa não é a vontade de Deus que você expressa umas palavras dessas de forma nenhuma. Pense bem no que você vai falar, né, para você não pecar precipitadamente. De repente você está blasfemando contra Deus e não está percebendo, né? Então veja bem, a ideia do inimigo foi que a Eva comesse do fruto e não tinha problema, não pecaria, porque o Senhor sabia disso, que ela passava a conhecer o bem e o mal. E justamente porque o Adão e a Eva não tinham pecado ainda antes que provasse o fruto, porque era um inocente, conhecia a Deus, mas não conhecia o mal. E a partir do momento que passa a conhecer o bem e o mal, começa a vir a malícia, e o pecado é malícia, né? E começa a vir o pecado. Eu não quero ir muito mais além, mas eu prometo resumir esse sermão em outro vídeo. E uma parte desse sermão, até onde a Eva pecou, até onde o inimigo pecou, para você saber que Deus não é culpado pelo pecado das pessoas. E as pessoas inventam um argumento para continuar pecando. Porque depois que o homem pecou, nunca mais o homem se livre do pecado. Mas você pode amenizar o pecado, né, nesta manhã. É só se aproximar de Deus, né, confessar o seu pecado, e esses pecados antes cometidos, o Senhor vai lançar lá na profundeza do mar e vai falar assim: não me lembrarei mais deles de forma nenhuma, porque Deus está disposto a te dar uma carta em branco para você começar nesta manhã. Fique atento, o que você ouviu nesta manhã. E esse vídeo que eu estou gravando nesta manhã,
você vai encontrar ele lá no YouTube. Vai encontrar ele lá no YouTube. E lá você vai aprender por que que nós estamos passando momentos difíceis. Porque alguém pecou, né? Mas que Deus tem os seus meios para te tirar desta situação. Para que você seja uma pessoa melhor do que você é. Você tem, é só você querer. O querer está em você. A minha oração, neste momento, também é para os meus seguidores do meu canal, né? Continue, né? Aquele que não seguir, continue seguindo, o que venha para o meu canal, a minha oração é por você e por sua família, e nesse momento você estará recebendo as bênçãos de Deus. Oramos. Senhor, maravilhoso Altíssimo Deus, Pai que está nos céus, graças a te damos, Senhor, pelo momento passado na tua presença. A tua palavra tem sido lida neste momento, mas que essas palavras possam penetrar no mais íntimo do coração do ser humano, para que seja transformado pelo poder do teu Espírito. Senhor, dá-nos um bom dia, nos protege, nos guarda. Desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém.